Salve Maria Santíssima. Você pode pensar, né? Esses áudios, eles tratam de temas muito temerosos, uma visão antiga da igreja. Irmãos, a igreja, ela vive nessa unidade. Não existe uma igreja antiga e uma igreja nova, é a mesma igreja, que tem o depósito da fé. Então nós precisamos acolher aquilo que os santos nos ensinaram. Precisamos, claro, que no contexto que nós vivemos, usar, se preciso for, uma nova linguagem, contanto que isso não fira a doutrina, não fira a tradição, não fira a obediência ao magistério. Então, meditar sobre essas coisas eternas, sobre a vida dos santos, sobre o que ele nos ensina, nunca é ultrapassado. Não é que antes o Deus era uma visão de Deus castigador e agora é uma visão do Deus misericordioso. Não, é o mesmo Deus. Deus nos castiga por misericórdia. Alguns santos falam que o castigo é a última tentativa de Deus de nos salvar, ou seja, a última, como a gente usa na nossa linguagem, a cartada da misericórdia, né? Para que a gente possa acordar mesmo. Então vamos lá. A hora da morte procurará o pecador procurará a Deus e não o encontrará. Ao presente, os pecadores afastam o pensamento da morte, na esperança de encontrarem assim a paz, que a sua vida criminosa obriga sempre a fugir diante deles. Mas quando assediados pelas angústias da morte, se virem no limiar da eternidade, então ainda procurarão a paz e não haverá paz, porque não poderão escapar às torturas de uma consciência criminosa. Que paz pode ter uma alma à vista dos seus inumeráveis pecados, que continuamente a remordem quais víboras cruéis? Que paz ao pensar que, decorridos poucos instantes, hão de comparecer no tribunal de Jesus Cristo, cuja lei tem calcado aos pés e cuja amizade sempre desprezou? Para o pecador, pois só haverá pavor sobre pavor. O aviso que acaba de receber do seu fim que está próximo, o pensamento de ter de deixar todas as coisas terrenas, os remorsos da consciência, o tempo perdido, o tempo que ele foge, o rigor dos juízos de Deus, a desgraça eterna reservada aos seus semelhantes, todas essas coisas reunidas formarão uma tempestade horrível que lhe submergirá o espírito na confusão e na desconfiança. E é cheio desta confusão, desta desconfiança, que o moribundo passará a outra vida. Foi a ocasião do grande mérito para Abraão, diz São Paulo, esperar contra toda esperança humana, fundando-se sobre a fé e nas promessas divinas. Romanos 4, versículo 18. Pela sua parte, os pecadores apenas trabalham em aumentar suas culpas, quando, sem nenhum fundamento e para sua ruína, esperam não só contra a esperança, mas até contra a fé, desprezando as ameaças de Deus contra os obstinados. Receiam ter uma morte má, e não receiam passar uma má vida. Mas quem lhe disse que não morrerão de uma morte repentina, feridos por um raio, vítimas de um desastre ou ataque, suposto mesmo que tivessem tempo para se converterem? Quem lhe deu a certeza de se converterem sinceramente? Santo Agostinho, depois de sua conversão, teve ainda de lutar 12 anos para vencer os seus maus hábitos. E um moribundo cuja consciência sempre esteve manchada poderia tão facilmente fazer uma conversão verdadeira, apesar dos seus sofrimentos, das perturbações da cabeça, e das ansiedades da morte? Será que será tão fácil assim ter a contrição perfeita? Digo conversão verdadeira porque não basta então dizer e prometer. É necessário dizer e prometer do íntimo do coração. Grande Deus, que espanto assaltará o desgraçado enfermo, que nunca olhou para a consciência, quando se vier acabrunhado sobre o peso dos seus pecados, dos terrores do juízo, do temor do inferno e da eternidade. Em que angústia o lançarão esses pensamentos, sentindo-se ele com a cabeça esvaída, o espírito assombrado e os braços com as dores de uma morte eminente. Confessar-se-á, prometerá, chorará,
pedirá perdão a Deus, mas sem saber o que faz. E é no auge desta tormenta, de agitações, de remorsos, de torturas e de espanto que os moribundos passarão a outra vida. Jó 34, versículo 20. As preces, as lágrimas, as promessas do pecador moribundo com razão, as compara um autor às de um homem atacado pelo seu inimigo, que lhe tem um punhal apontado à garganta. Está prestes a arrancar-lhe a vida. Desde todo, pois, aquele que, encontrando-se fora da graça, cair num leito de onde não sairá, senão para entrar na eternidade. Ou seja, muitas vezes haverá essa angústia, essa ansiedade na hora da morte, pensar no inferno, pensar nos familiares, mas não vai haver uma contrição perfeita, mas um puro egoísmo. Então, São Gregório Magno até fala o seguinte, né? Aqueles que foram visitados por Deus, pela sua graça neste mundo, e não o reconheceram, como o reconhecerão na hora da morte? Pelo contrário, receberão a visita dos demônios como recebiam e aceitavam durante toda a sua vida. Que o Senhor nos livre disso, nos dê uma contrição perfeita, desde já. Não só na hora da morte, mas também na hora da morte. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.